Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Calouro de Música, o podcast que te ajuda a se tornar um estudante de música, um estudante de faculdade de música e um músico profissional. Eu sou o Suzuno Leles, estou aqui ao lado do meu querido amigo Bruno Rocha e hoje a gente vai debater um tema que é o ensino de música na escola regular. E para falar desse assunto, a gente tem um convidado aqui super especial, um grande amigo nosso, Gustavo Lacerda, que é licenciado em música pela UFMG e ele está aqui para debater um pouco esse assunto com a gente. E aí, Gustavo, bom demais? E aí, beleza? Suzuno, Bruno, obrigado pelo convite. Muito feliz de poder participar do programa de vocês. Muito massa. Que é isso, cara. A gente agradece a sua presença aqui. Tenho certeza que o que você vai trazer vai contribuir muito para a vida profissional dos nossos ouvintes aqui da Cluster. E aí, Bubu? E aí, gente? E aí, Suzuno? E aí, Gustavo? Bom falar com você de novo. Um tempo já que a gente não se via assim, né? Apesar de a gente não estar pessoalmente. Eu e o Gustavo, para quem não sabe, a gente entrou na mesma sala, fizemos licenciatura juntos. E hoje vamos aqui conversar sobre essa sua atuação, né, na rede regular, mas também sobre outros aspectos que a gente já estava falando aqui fora do ar. E você ainda continua dando as suas aulas particulares, tocando com a The Deal e tudo mais. Que agora mudou de nome, como é que a banda agora chama mesmo? Isso, mudamos para Dead Glass. Dead Glass, Beleza, bom, para começar, eu queria falar justamente desse ponto. A gente entrou na licenciatura e eu tinha uma perspectiva sua que pode ser que eu esteja enganado, mas que não era exatamente do professor. Eu via você mais pilhado assim na coisa de tocar. Você tinha uma banda na época que era de Red Hot, se eu não me engano. Sim, eu até via você como uma das pessoas, e a gente já falou isso aqui na UFMG, das pessoas que entram na licenciatura lá e ficam meio frustradas querendo ir para a música popular. Essa era a impressão que eu tinha, não sei se era o seu caso. E hoje Sua leitura estava perfeita. né? E hoje você, assim, acabou se tornando um professor, pelo que eu vejo, assim, do seu trabalho, eu vejo que você é muito dedicado e gosta muito disso, né? E que é justamente o lado, assim, talvez o lado mais bem acabado da licenciatura da UFMG, que é o professor da escola da rede regular de ensino. Sim, né? o plano final, né? Ali Exatamente. Do curso. E eu queria saber como que isso aconteceu, assim. Como que era o seu plano quando você entrou? Vou fazer música pensando nisso. E de onde veio essa mudança aí que você acabou virando não só um professor de rede regular, mas um professor de rede regular? Então, cara, a história é muito engraçada, porque talvez eu imagino que vocês não saibam, mas eu fui parar na sala de aula, foi meio por acaso, saca? Não foi tipo um plano, tipo, eu vou entrar na licenciatura, eu vou arrumar um emprego, né, de professor numa boa escola. Não foi, né? E até estranho ouvir isso, porque eu fui parar numa das escolas mais... É uma escola de ponta, né, de Belo Horizonte, onde eu vejo professores experientes tentando ir para lá, né, para ficar até o final da carreira de professor, né, uma ótima escola para se aposentar. Mas o que acontece, cara? A minha vida inteira eu fui atrás da música popular, né? Não sei se na época, eu acho que até comentei com vocês, não, que eu vou fazer transferência, no meio do curso eu tentando transferência e tal. Mas, tipo assim, tem um fator muito importante nessa história, que é o meu filho, o Davi. Porque eu virei pai muito novo, né? Porque, tipo assim, antes de entrar no UFMG, eu passei na UENG, no curso de Educação Musical Escolar. E no mesmo ano que eu tentei na UENG, eu tentei na UFMG para Música Popular. Eu não passei na Música Popular, passei na UENG e entrei na UENG. Só que eu tava, assim, só reclamando do curso, mega frustrado e tal, quero tocar, não quero esse negócio e tal. E aí, no terceiro período, eu larguei a UENG para voltar, não, eu quero música popular no UFMG, sabe? E aí, só que nesse meio caminho aí que eu larguei a UENG, a minha namorada, que hoje minha esposa, a Lígia, ficou grávida. E aí, tipo assim, eu
eu tive que parar e pensar, pô, mas se eu for para licenciatura, eu tenho chance de ter um emprego. E eu preciso de segurança, né? Porque agora eu tenho uma família, né? E na música popular é aquela coisa de que a gente tem que batalhar mais, né? E naquela época a mentalidade era ainda, né? Eu acho que até os mitos que vocês estão quebrando com o trabalho de vocês, com esse programa, de quebrar esses mitos. Pô, mas como é que eu vou viver de música, né? No bacharelado da música popular? O que isso vai me garantir? Mas como eu não sabia de nada, não tinha essas informações, pessoas como vocês, né, ajudando, eu entrei na licenciatura, na UFMG. Só que, tipo assim, cara, sempre foi uma decisão mais por necessidade do que por paixão, saca? Então, lá dentro da UFMG, eu fiquei muito remoendo isso, eu quero tocar, e reclamava do curso, reclamava das matérias e tal. Só que, tipo, chegou um ponto, que foi até o baterista da minha banda, da The Deal, eu conversei com ele, o Glauco, vocês não conhecem ele, eu falei com ele, cara, eu tô nesse dilema a vida inteira, mas eu nunca pisei numa sala de aula para dar aula. Então eu vou experimentar, saca? E aí depois eu decido se eu largo ou não o curso, faço vestibular de novo e tal. E foi muito engraçado, porque uma semana depois, o Glauco cursava música popular, né? Ele era da sua sala, né, Suzano? Era da minha sala, entrou comigo. Isso. Aí ele foi e me encaminhou um e-mail da UFMG, que era uma vaga de estágio para o Colégio Santo Agostinho, né, que aquele e-mail lá da UFMG ficava mandando para os alunos e tal. Aí o Glauco me mandou, e aí velho, você queria experimentar a sala de aula, uma oportunidade, né, aqui no Santo Agostinho de Nova Lima, do lado da minha casa, tipo 15 minutos de ônibus, saca? Uhum. Aí eu fui, me inscrevi, fui lá e tipo... Aí eu comecei a curtir a parada e fui indo. No final meu estágio ia vencer e eu ainda precisava de tempo para formar, eu ia demorar ainda. Acelerei meu curso, a loucura, né? Você vai no colegiado, precisa formar até tal data, né? Aí eles ajudaram lá e tal, consegui formar, me contrataram e aí tô lá. Eu recebi esse e-mail aí, eu vi esse e-mail, Sério, eu olhei, aí eu vi assim e falei, caramba, é muito longe. Aí eu falei, deixa, é muito longe, eu já tava fazendo outras coisas e tal, mas olha só, poderia ser eu aí no seu lugar também. Como é que são as coisas? Poderia, a FMG inteira receber. Poderia, a gente fala isso aqui do cara aproveitar as oportunidades, né? Ver os e-mails, ficar atento. Para contextualizar aqui para o ouvinte e para quem tá aqui assistindo no YouTube, a unidade que você trabalha, né, do Santo Agostinho, é a unidade Nova Lima. Nova Lima fica na Grande BH. Não é uma outra cidade, né? Mas fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas para mim e pro Bruno, que moramos no centro de Belo Horizonte, é um chão, é bem longe. Então por isso que o Bruno achou longe. E o Gustavo achou perto porque ele já mora lá perto, né? Isso, exatamente. Então assim, eu caí lá só que lá dentro, durante o estágio, eu fiz 2 anos de estágio, eu ainda não tinha certeza, né? Aí eu até falei com os professores, eu tô aqui para descobrir se é isso que eu quero fazer, porque eu tenho uma prioridade na minha vida que é a minha carreira musical, e isso eu não abro mão, né? Que na época já era The Deal, né? Que a gente mudou o nome e tal, mas essa sempre foi minha prioridade, e ali eu comecei a aprender e a perceber que era possível fazer as duas coisas, né? E assim, hoje, igual vocês viram, né? Eu fiz projetos, o legal do professor é o seguinte: você tem uma liberdade. Você consegue trazer para os seus alunos, ensinar música para eles, não só preso num conteúdo da BNCC, né? Você tem muita liberdade para trazer estilos musicais que você gosta, trazer referências que você gosta, porque quando você coloca o seu universo ali, a qualidade da sua aula ela sobe muito, né? Do que você ficar trabalhando com uma coisa que você não acredita. Um exemplo é o Festival do Clube da Esquina, que a gente fez lá, que vocês viram de perto e tal, né? Que era uma coisa assim, é uma paixão que a gente tem, aí quando você leva isso para os alunos, eles encantam, o projeto tá certo e tal. Cara, né? e eu só queria colocar um ponto nisso aí, que a nossa experiência lá foi uma das melhores que eu já tive com música, velho. Assim, falo de boa mesmo. Porque, pra quem não sabe, eu e o Bruno, a gente tinha uma banda, né, que chamava Órfãos de Nascimento, que trabalhava com arranjos de músicas do Clube da Esquina. Era uma banda legal pra caramba, com o pessoal lá da faculdade, inclusive o Gustavo Fofão era o baixista dessa banda.
E aí a gente recebeu o convite do Gustavo para ir se apresentar lá nessa semana do Clube da Esquina. E a gente ficou meio sem saber o que esperar, porque os alunos eram todos do primário, né? Se eu não me engano, é a terceira série, terceiro ano, não sei. Era quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano, e a gente ficou, pô, mas será que esses meninos vão interagir com essas músicas, né? Que é um repertório meio diferente. E os meninos sabiam até cantar as músicas, sabiam o nome dos compositores. Sim, sim. Então, pra mim, foi uma experiência muito, muito relevante, assim, na minha carreira. Foi muito emocionante fazer aquele show. Mas aí, Suzano, é legal você falar isso, porque você só viu esse resultado porque eu encontrei também, né, não só eu, mas outras pessoas, outros professores na escola que eram realmente apaixonados com o Clube da Esquina. Uhum. Então, as professoras mesmo de português e história, elas utilizaram a biografia dos músicos do Clube da Esquina como material de estudo com os alunos. Então, eles ficaram super familiarizados. Eu não sei se vocês sabem, no último dia... na verdade, não foi no último dia, a semana tinha acabado, que foi na semana antes das férias, assim, de meio de ano. E, tipo assim, na quinta-feira, eu dava aula até quarta-feira da semana, quinta e sexta eu não tinha turma. Então, na quinta-feira eu tava de férias. Aí uma colega minha lá, assistente do departamento de arte, me ligou e falou: Gustavo, você vai ter que vir quinta-feira. Eu, como assim? Ela falou: o Loborges vai vir aqui conversar com os alunos. Eu falei: que loucura. Ela falou: e você vai ter que receber ele, o projeto é seu. Eu falei: nossa, velho. Eu tremi e tal. Aí ele foi lá, o cara incrível, velho. Tipo, maravilhoso, super educado, agradeceu pelo projeto, falou que acha muito importante a gente fazer isso, a gente da educação e tal. E aí alguns alunos tiveram turmas que cada turma estudou um membro do Clube da Esquina. E a turma que estudou o Loborges, 2 alunos foram juntos para receber ele. Aí pegaram autógrafo, aquela coisa toda. Aí no final ele tocou e tal. Foi muito doido, velho. Foi uma experiência, assim... Uma coisa que você nunca imagina que vai conseguir através de uma escola, né? De um trabalho no ensino regular, né? Conhecer seu ídolo. Mas só você imaginar isso, vou tocar, né? Vou pro palco e aí eu um dia vou dividir o palco com o Toninho Horta, né? Lá na escola eu conheci o Loborges. Um trem muito louco, cara. Aproveitando que você já tá falando aí de umas das atividades do colégio, você já está falando aí da mão na massa do seu projeto como professor, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque a gente fala muito aqui nas nossas conversas de como é a rotina de um músico. Por exemplo, a nossa rotina minha de Suzuno como professor particular, já que falamos com a Camila, que é uma pessoa que toca muito, com vários artistas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como é a sua rotina mesmo, assim, de professor. Tipo assim, segunda eu vou lá, dou aula, eu vou tantas vezes por semana, eu tenho tantas turmas, só para a pessoa ter uma ideia do que faz um professor na rede regular, que às vezes isso não é muito claro, nem para mim mesmo, assim. Será que o cara dá aula todo dia? Não dá? Quantas turmas são? Entendeu? Se você pudesse falar um pouquinho, assim, rapidamente disso. Não, com certeza, acho legal. Então, é importante a gente pensar primeiro, antes de eu falar da minha rotina, que cada instituição ela vai ter, né, uma estrutura. Igual eu estou na rede particular, na rede pública eu imagino que tem as suas diferenças, mas eu tenho alguns colegas lá no Santo Agostinho que são da rede pública também, então eu vejo que tem algumas coisas parecidas, né? Então, assim, uma coisa que é importante, né, a galera saber, o professor, ele recebe por aula, né? Tipo assim, não tem por exemplo, o salário do professor de música é tanto e tem um padrão. Não, tem um valor da hora-aula, e aí se você tem 10, 12, 15, 25, 30 turmas, você recebe proporcional a isso. E o mesmo para os dias que você vai na escola. Igual, por exemplo, quando acabou o meu estágio, eu fui contratado, eu passei a trabalhar menos em horas do que eu trabalhava quando era estagiário, porque o estagiário ele tem que cumprir 30 horas semanais, né? E eu fui contratado, primeiro, acho que foram 12 horas semanais, que eram 6 turmas de 4º ano e 6 turmas de 5º ano. Então eu ia pouquinho na escola, tipo, terça e quarta, dava 6, um dia eu dava umas 8 aulas e o restante no outro dia. Então num dia eu ia só de manhã, né? Então, pô, aí você pensa, que legal, né, velho? Você tem tempo livre. Sim, eu tinha um tempo livre grande.
Só que, no caso de escola particular, pelo menos lá no Santo Agostinho, a gente pode criar projetos, né? Às vezes você consegue, aí você escreve o projeto, aí você apresenta para coordenação, aí se for aprovado, aí você consegue aumentar as suas horas ali, né? Então, além da hora-aula contratada, você ainda pode criar projetos que te somam uma grana, né? E você trabalha um pouco mais. Então, tipo, tudo depende do seu contrato, né? Igual hoje, pelo menos antes da pandemia, né? Eu estava em média aí com 24 aulas, porque eu peguei mais turmas. Então, eu estava trabalhando mais, estava indo mais na escola. Mas, cara, ainda assim eu tinha, tipo, uma sexta-feira livre inteira, uma quinta-feira livre, né? Um dia na semana livre. É comum o professor ter esse tempo. Até porque você vai precisar de planejar essas aulas. Aí vai variar de cada professor como que ele funciona, né? Se você escreve suas aulas, ou então se você anota no caderninho ali, se você gasta 1 hora, 2 horas, um dia para planejar suas aulas. E essas horas que você gasta em casa, a gente recebe ela também. Tem um adicional no salário do professor, que é para as horas trabalhadas em casa, né? De correção de conteúdo de prova, no caso, de professores que aplicam prova mesmo, aí tem que corrigir, planejamento, tudo isso é pago, saca? Então, assim, eu acho que é bem justo, né? E a gente tem que valorizar, né? Que o professor, ele tem por mais que a gente sabe que na rede pública, né, o salário é baixo, tal, mas nas escolas que tem um salário justo, né, a gente pode agradecer, sim, que é uma condição legal. Mas isso graças ao sindicato que está em cima, sempre. Mas aí, cara, então você não tem diferença do professor de música lá para o professor de matemática, de física. O contrato é mais ou menos parecido, então, de acordo com as horas, igual você explicou. Sim. O que varia, o que eu acho até injusto, né? Tem uma variação, por exemplo, no infantil, normalmente a hora-aula é mais baixa. No Fundamental 1, que seria do 1º ao 5º ano, tem um valor um pouco mais alto. No Fundamental 2, um pouco mais alto. E no ensino médio é ainda mais alto, né? Entendi. Eu acho ou que deveria ser tudo igual ou inverter tudo, porque quem trabalha mais, que eu acho que o trabalho mais pesado e o mais importante é o lado infantil, né, cara? Que tá criando a base. Mas aí já entramos mais já em outro papo, né? E atualmente você tá com turmas no fundamental, no médio? Como é que você tá? Eu tô no fundamental, 100% assim. Na verdade não, porque lá eles criaram o ensino integral, e aí esse ano eu peguei turmas do integral também. Então eu fiquei com o 2º ano, 4º ano e 5º ano do fundamental do regular, e 2º, 3º e 4º do integral, saca? Que aí é totalmente fora da rede regular mesmo, né? São projetos diferentes e tal. E nesses projetos aí, vocês também têm ensino de instrumento? Ou é musicalização? Como é que funciona, tipo assim, essa ementa? Pois é, o sonho seria, né, que tivesse instrumento e tudo. Mas é complicado porque a gente tem 15, 20 alunos na sala, mesmo nas turmas reduzidas, né? Então eu ainda não tive nenhuma ideia que possibilitasse, né, levar para os alunos aprenderem teclado, piano, violão e tal. Mas no caso desses ensinos dos projetos, né, que poderia ser considerado do integral, cada ano, né, tem um tema. Por exemplo, no 2º ano eu estava começando a trabalhar performance com instrumentos não convencionais. Então fazer sons com os objetos, construir instrumentos e cantar, então voltado para performance, mas explorando mais instrumentos não convencionais. No 3º ano já seria percussão, e no 4º ano era um projeto de banda mesmo, né? O aluno que então, tipo assim, a turma tem 15 alunos, né? Então a gente já está trabalhando sempre formando grupos de 5, por exemplo, e eles iam explorar o que eles sabem mesmo. Se o aluno toca violão, guitarra, ele leva a guitarra lá, e a gente ia fazer, né, esse processo como banda, procurar apresentação e tal. Só que aí acabou que a pandemia quebrou tudo aí no meio. Entendi. Legal. E, Gustavo, você falou aí do que você consegue ensinar e tudo mais.
você consegue, como que você relaciona o curso que você fez com as coisas que você ensina lá no seu colégio, assim? Você vê muita relação, te ajuda muito, ou você nem sempre vê essa conexão? Como é que é? Uhum. Então, velho, eu sempre... É uma coisa até um pouco delicada, assim, pra falar, mas eu acho que tem muito a ver com minha personalidade. Uhum. Eu sempre tive muitas críticas à forma que a musicalização para a rede regular era colocada, né, lá no curso mesmo da licenciatura, né? E eu sempre questionava, mas às vezes isso mistura um pouco, né, a minha experiência que eu tive lá com eu gostar ou me identificar com aquilo e também com o momento que eu estava vivendo que, tipo, era de negação, né, com a licenciatura, que eu fiquei muito tempo. Mas eu não posso dizer que aquilo não contribuiu para a minha formação, né, contribuiu demais, inclusive, né. Eu escrevi minha monografia baseado no Schaeffer, né, que é uma das referências que a gente teve no curso, mas eu não pego muito, eu não volto muito nas coisas assim que foram passadas no curso, porque eu tenho muito uma coisa assim de querer criar, sabe? Eu olho para minha turma e eu penso como que seria legal fazer para eles. Né? Eu vejo professores que têm, né, tipo, materiais que consultam ali, pegam de um professor, né, uma referência ali ou outra, e trabalham super bem, né? Não é meu estilo. Então eu trabalho muito com apreciação musical com meus alunos. Às vezes eu tenho até que tomar um cuidado, você falou, pô, tem que colocar eles para pôr a mão na massa. Né, eu tenho a tendência de ficar muito teórico, muito reflexivo. Mas eu tento desenvolver com eles, da minha forma, e jogar para eles também construírem ali o que vai acontecer na sequência da aula. Né, por exemplo, às vezes eu levo uma atividade de apreciação musical com o plano daquilo durar uma aula. Mas aí quando os alunos devolvem a interpretação deles, a gente acaba pegando gancho para dar mais umas 3, 4 aulas partindo daquilo ali. E isso acontece muito comigo, assim. Eu falo que eu trabalho com pequenos projetos dentro de sala de aula, sabe? Porque eu levo uma ideia, só que os alunos eles mostram, né, como que eles conseguem lidar com aquilo, né, para a idade deles e tal. E aí eu desenvolvo a partir dali, né? Então, assim, eu tento fazer do meu jeito, né? Até então, a gente tem um coordenador que observa, que questiona, contribui. Até então tá dando certo, né? Pelo menos. E tem uma coisa legal que eu acho legal falar, que por causa do meu estágio, eu tive muito contato com arte, com a disciplina de arte mesmo. Eu assisti muita aula de arte lá na escola, além das aulas de música. É uma coisa que eu recomendo, assim, para quem for, né, conseguir o estágio, estiver numa escola, não assista só as aulas de música, assista as aulas de arte e, se tiver oportunidade, veja de outras matérias também, porque quando você conecta com outras disciplinas, você tem muito mais sentido, né? Hoje, voltando, né, então, eu já ia pular o assunto aqui. O que acontece? Por causa desse estágio, eu acabei fazendo minha monografia sobre música e imagem, que foi uma ideia que eu levei para minha orientadora, que foi a Heloísa, né? Sensacional, Heloísa. Eu levei assim, eu tenho 2 ideias para minha monografia: falar sobre blues, guitarra no blues, e um trabalho sobre minha experiência no Santo Agostinho, que é música e imagem. Ela viu essa ideia de música e imagem e falou, não, isso aqui é sensacional, vai ser muito mais relevante. E, tipo, a minha monografia, ela foi base para tudo que eu estou desenvolvendo na escola até hoje, saca? Porque eu faço apreciações musicais relacionando com obras de arte, né? Eu trabalho, tipo, assim, o tempo todo. Tipo, uma aula eu fiz um jogo com eles que eu levei várias obras de arte e várias músicas diferentes, né? Imagens com estéticas diferentes e músicas de estilos diferentes, né? Do samba ao Sepultura, saca? E eles tinham que relacionar essas músicas com
com as imagens, assim. E eu comecei a perceber que, conectando as duas linguagens, eles conseguiam, a partir da imagem, observar maiores detalhes nas músicas e, a partir da música, observar mais detalhes na imagem, saca? Então, tipo, quando você conecta, porque, tipo, a música, né, cara, você só escuta, né? Então, você não consegue ver. E a imagem você não escuta, você só vê. Então, quando você conecta os dois, você consegue dar mais significado tanto para um quanto para o outro. Né? E, tipo assim, sem aquela coisa, você relacionou esse com esse, mas o certo era esse com esse. Não, não tem disso. Né? O negócio é ver até onde o aluno consegue ir naquela apreciação, tanto da imagem quanto da música. Eu já fiquei técnico demais aqui. Eu tive uma experiência dessa também, eu fiz PIBID, né? Para quem não sabe, PIBID é um programa de iniciação à docência que junta o professor com o aluno, ou o professor da universidade, e aí todo mundo faz junto um projeto. Só que o PIBID que eu fazia era de um professor de artes, porque não tinha o professor de música ali. Então eu fiz nas aulas de artes. E era artes visuais. E aí, num desses momentos, a gente teve que meio que criar uma atividade da nossa área, que era a música, na aula de artes dessa professora. E ela estava trabalhando o Picasso, ela estava falando do Guernica, do quadro Guernica e tal. E uma das atividades foi essa, que era a gente colocou o quadro, dividiu a turma em alguns grupos, e eles tinham que representar com sons o quadro. E aquele contexto de guerra e tal. E é muito interessante, né? Porque às vezes a gente que é músico, eu, por exemplo, que sou um músico mais técnico, de ensino técnico de música, às vezes a gente não consegue muito se desconectar disso que você falou, por exemplo, não é tão fácil assim ensinar um instrumento, ensinar um teclado, um violão, mas aí a gente tem que ir além do que é arte, né? Do que é... E eu acho que é pensar um pouco além mesmo, assim, do que é fazer música, né? De em que contexto isso está, contexto de cultura, de arte, de cultura, que eu digo de cultura mesmo, humana, né? De um fazer, de um costume, de uma representação, de um contexto histórico e tudo mais. E isso eu vivi muito lá no PIBID. Hoje eu já não aplico tanto, porque eu acabei voltando para esse ensino mais técnico de música. Mas naquele momento abriu a mente assim para falar, olha, como que a gente pode trabalhar tanto a música sem necessariamente ter um acorde, sem ter uma nota, sem ter uma coisa nesse sentido. Porque no ensino regular, né, cara, igual ainda mais com crianças, a maioria ali, né, às vezes aparecem os pequenos gênios lá, que toca pra caramba já com 10 anos, piano, guitarra e tal, mas a maioria não tem um contato, né, com a música, então acaba que a gente fica com uma responsabilidade de despertar isso neles, né, e a gente tem que ter esse cuidado, né, como fazer isso de uma forma que vai encantar esse aluno e é uma responsabilidade, você pode tanto encantar quanto desencantar totalmente. Exatamente, e se desencantou é uma vez só, né, cara? Lacerda, mas você entrou em 2012, né, na licenciatura e tal. Mas eu te conheço não pela faculdade, né? Eu entrei em 2013, você seria o meu veterano e tal. Eu te conheci por causa do Cifra Club. A gente trabalhou junto no Cifra Club, né? Inclusive, você me treinou lá e tal. E o Cifra Club, cara, era um... Era não, né? Continua sendo um emprego super formal, né? Bate cartão lá todo dia, tem que bater ponto, tem horário para chegar, horário para sair... mesmo que você não tenha nenhum trabalho para fazer, que é trabalho formal, o salário caindo lá na sua conta todo mês, e aí aqueles benefícios, né, enfim, de saúde, de não sei o quê, enfim, coisas que o emprego formal tem. Nessa época, como você já falou aqui pra gente, você já estava com seu filho, né, a sua mentalidade já estava meio que mudando. Só que nessa época que eu te conheci, e a gente ficava lá o tempo todo junto e tal, você, que até você comentou aqui agora, você pensava em mudar para música popular e etc. Você acha que esse trabalho formal que você teve lá no Cifra Club, ele, de alguma forma, te trouxe essa sensação de segurança que você esperava e que, tipo assim, como se mudasse uma chave na sua cabeça? Porque antes de entrar no Cifra Club, antes de entrar na faculdade de música,
eu simplesmente achava que não existia esse tipo de trabalho, um trabalho formal em música, que é esse trabalho que a gente chega, bate cartão e tal. Eu achei que não existia isso. Então, tipo assim, de certa forma, você acha que essa experiência lá do estágio no Cifra Club te deu algum clique na cabeça para que te ajudasse a tomar esse... como se fosse essa busca que você teve até chegar no Santo Agostinho? Tipo assim, esse estágio, né, no Cifra Club, ele com certeza, foi minha primeira experiência com algo fixo, né, algo seguro, e é muito bom. Por mais que não fosse muito, né, porque estagiário, todo mundo que já fez estágio sabe que é pouco que ganha, mas... Né, no meu caso, eu considerava pouco que eu tinha filho, né? Então você gasta muito mais, né? Quando você é sozinho, às vezes a grana vai bem, né? Quando você tá ali, mora com seus pais ainda, tá fazendo faculdade, tá... Nossa, né? eu lembro que os meus amigos que faziam engenharia e faziam estágio ficavam putos comigo, porque o salário era muito melhor. Porque tem estágio também que ainda é mais injusto, né? Mas é uma coisa muito boa. O Cifra Club foi interessante porque foi uma das primeiras coisas que eu vi como possibilidade de emprego para um músico, né? Inclusive, antes do estágio, eu já tinha tentado a vaga de instrutor e tal, e foi até engraçado porque essa mania de ficar tocando só esses rock and roll, metal que a gente gosta, eu garrei na entrevista para tocar uma música do Capital Inicial, assim. Eu lembro que o Adriano me deu a cifra e falou, velho, você sabe ler cifra? Eu falei, sei, claro. Então, toca essa música aí. Aí me deu a cifra e falei, pô, velho, nunca ouvi essa música. Aí ele, pô, velho, não. Aí eu falei, não tem como pôr ela só pra sacar. Ele falou, não posso. E eu dancei, né, cara? Mas assim, eu já tinha, né, já tive esse contato lá com o Cifra Club e já era uma coisa de falar, pô, velho, dá pra ter um emprego aqui, né, tocando guitarra o dia inteiro, gravando videoaula, né, era o que passava na cabeça, né? Não pensava que tinha que ficar lá escrevendo partitura, né, tablatura, aquela coisa que é mais mecânica. Mas eu acho que contribuiu, sim, para ter uma segurança, né, de ir por esse caminho, né? Mas eu não diria que foi uma coisa que conscientemente me fez pensar em depois procurar sala de aula, né? Mas foi uma coisa que me deu segurança de investir na música, né? De que existem oportunidades, né, para os músicos, né? E cada vez mais, né? E é legal você falar isso, porque, assim, pra mim, o efeito foi contrário. Assim, foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive. Fiz grandes amizades, tipo você e o Fofão, que são grandes amigos até hoje. Mas pra mim foi o oposto, assim. Eu não queria essa relação de trabalho muito formal, de ter que entrar lá. É claro que essa mudança de você ter um salário todo mês, de você ter um plano de saúde, são muito agradáveis, mas também vai do perfil de cada um. Eu não gostava de ter que um horário para chegar, de ter que bater ponto, e aí, tipo assim, se eu tiver que sair para fazer alguma coisa, sei lá, para comprar o almoço, por exemplo, tem que bater ponto, voltar a bater ponto, essa coisa de emprego formal. É muito chato. É muito chato, para mim não dava certo, não era o que eu queria, né, pra vida. E aí eu fui buscar em outros caminhos. E é muito interessante você falar isso, né? Que pra você foi a sensação de, tipo assim, aí eu pude pisar no fundo do acelerador porque eu vi que tinha opção, né? Tipo assim, tinha opção porque eu queria. E pra mim foi a mesma coisa, só que pro lado oposto. Tipo assim, foi na hora de meio que apertar o acelerador e falar, tipo, beleza, tem opção, mas não é isso que eu quero, então eu vou com coragem pro outro lado que for, porque eu vou buscar ser feliz fazendo o que eu quero, etc, né? Mas é interessante você falar isso, porque eu concordo com tudo que você falou. Mas a minha visão, né, de sentir que aquilo lá era uma oportunidade boa, né, que dela eu pude buscar mais disso, não é nem pensando no tipo de trabalho e no que eu queria, né? É muito da necessidade da segurança, porque eu tenho, né, um filho, uma responsabilidade e tal. Porque, tipo assim, cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu falo com minha esposa às vezes, e ela às vezes ela fica até meio preocupada e tal. A minha relação com o trabalho, né, tipo, seja no Cifra Club ou até da escola e tal, sempre, vou falando agora da escola, é uma relação de amor e ódio. Porque, tipo assim, quando eu tô em sala de aula e eu tô com os alunos e, né,
você já deve ter visto no Instagram, eu ponho foto lá do quadro com as anotações e tal. Ali eu tô curtindo mais que tudo na vida. Mas quando eu volto, assim, pro meu mundo, assim, né? Eu pego a guitarra aqui e eu tô estudando alguma coisa e eu vejo que eu poderia estar dedicando mais tempo. Aí é a hora que eu falo, velho, se eu pudesse largar tudo, né? E ficar só aqui, né? Compondo e tal, que foi uma coisa que nessa quarentena eu consegui fazer muito mais, né? Porque você não perde tempo com trânsito e tal. Então, assim, se eu pudesse, de verdade, né? Eu acho que é uma coisa até meio óbvia, né? Para outros músicos, eu estaria 100% só dedicado à minha carreira, né? Mas a gente tem que buscar, né? A gente precisa do dinheiro para comer, infelizmente, tal. Sim. E eu tive a sorte de estar num emprego que me permite, né, fazer os dois. E por mais que às vezes eu fique com essa sensação de tipo, né, de desvantagem, quando eu tô lá na prática fazendo o trabalho, eu tô satisfeito, eu tô feliz, sabe? Recarrega as energias ali e tal. Isso que importa, velho, porque eu acho que não é nem só no ramo da música, não, mas todo mundo passa por isso, cara. Sabe? Tipo, eu vejo isso diariamente. Às vezes eu tô gravando mais, aí eu fico assim, pô, tô gravando demais, eu queria estar mais no palco. Aí depois eu tô muito no palco, eu falo, pô, tô muito no palco, queria estar um pouco mais no estúdio, queria dar mais aula, queria dar menos aula, A gente sempre tá... Por isso que é legal também da carreira de músico, que você pode ter uma rotatividade na sua carreira, né? Você pode fazer muita coisa diferente, o que pode te trazer essa sensação boa, né? E, cara, já, assim, a gente tá chegando já no final, mas ainda tem uma outra coisa que eu queria saber. Talvez eu esteja falando demais. Você quer complementar alguma coisa, Bubu? Não, uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente essa que ele adiantou, como conciliar a vida do músico com a escola. E... Não, eu queria fazer uma outra, mas acho que pode ser a última. Tá, então vou tacar uma pergunta aqui pro nosso amigo Lacerda. Ô, velho, eu nunca fui professor de ensino regular, mas eu sou professor particular desde os meus, 16, 17 anos, que eu comecei lá dando aula de violão e tal, e dou aula de violão, dou aula de canto. E eu já tive também experiência de não só dar aulas particular e dar aula na Cluster, que é uma escola minha e do Bubu, mas eu também já tive experiência em dar aulas em escolas como contratado e tal, um professor que não é dono da escola e que atende a um chefe, etc. Você também já deu aula, sim? Eu sei que particular você dá, mas você já teve essa experiência de dar aula em escola de música? Quais que são as grandes diferenças assim que você vê trabalhar no ensino regular, dando aula de música, e trabalhar como professor particular e em escola de música? Então, eu trabalhei em 2 escolas de música, se eu não me engano, foram 2. Inclusive, uma delas eu saí porque foi justamente quando surgiu a vaga no Santo Agostinho. Mas eu senti assim, em uma delas eu dava aula lá como se eu desse minhas aulas particulares, assim, né? O dono da escola era uma escola bem pequena, ele não interferia muito, ele me dava total liberdade de aplicar meu método. Então foi uma experiência bem legal e tal, mas era aquela coisa, aula particular, né? Uhum. Agora, essa segunda, eles não me deram liberdade, eu até recebi uma reclamação do meu método, né? Por exemplo, eu tinha que anotar, tipo assim, eu dei uma aula, eu anoto lá o que eu fiz nessa aula com o meu aluno, na segunda aula eu anoto o que ele fez e tal. E era um aluno que estava começando e ele queria aprender uma música, né? Uhum. E aí eu comecei trabalhando com ele os arranjos da introdução dessa música como exercícios e tal. E na primeira aula, né, além dos exercícios básicos ali de digitação, coordenação, a gente trabalhou com esse trecho da música. Uhum. E na segunda aula a gente foi trabalhar o verso. Na terceira aula a gente trabalhou o refrão. Eu fui segmentando a música com ele, porque ele queria muito tocar aquela música, sabe? Sim. E aí, tipo assim, depois o dono da escola pegou essa ficha, né? Ele viu lá e falou, pô, você ficou 3 aulas com a mesma música? Aí eu falei, fiquei. Aí ele, não, cara, você tem que passar tudo na primeira aula e o aluno se vira. Aí eu fiquei, cara, não é assim que eu trabalho e tal. Então, tipo assim, foi uma experiência muito estranha, assim, tipo...
eu não senti, foi um dos poucos lugares assim que eu trabalhei como professor e eu não senti liberdade, saca? Igual no Santo Agostinho, por exemplo, eu sinto liberdade, né, de pôr minhas ideias, né? Claro que você tem que prestar contas, né? Tipo, você tem que ser aprovado, né? Suas ideias ali, mas é tudo muito tranquilo, Mas dizem que escolas menores tendem a querer ter mais controle dos professores e escolas maiores dão mais liberdade. Como, né, no caso da regular, eu estou na minha primeira, espero que fique só nessa mesmo para sempre, né? Eu não pretendo trocar. Então eu não consigo comparar muito, mas eu vejo que as pessoas falam muito isso, assim. Tem algumas escolas que te dão um livro, né? Você tem que seguir isso aqui, né? E aí você fica, acho que desmotiva o professor, né, velho? Porque ainda mais a gente da música, a gente é muito criativo. A gente tá trabalhando com criatividade o tempo todo. E quando você tem liberdade na sala de aula, a sua criatividade entra, né? E aí a coisa deslancha, né? E flui melhor. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Então beleza. Eu fiquei na dúvida. Então, Gustavo, pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta. Que é, na verdade, não é bem uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouco para alguém que tem essa... Dá uma dica para quem está querendo ter esse caminho, que é da aula, que já tem como foco da aula para escolas, né? Escolas da rede regular. O que você tem a dizer assim? Como é que é esse processo? O que a pessoa tem que ficar atenta? E etc. Entendi. Cara, eu acho que... eu imagino que tem as pessoas que já têm certeza, né? A gente via lá na faculdade, né? Pessoas que tinham certeza daquilo. Eu acho que para esses, né? Eu nem tenho muitas dicas, né? Eu acho que corre atrás do estágio e garra, né? Faz o que você acredita, assim, coloca o que você acredita no seu trabalho, né? Sem ficar, tipo, preso demais a livros e métodos, né? Põe sua criatividade. Agora eu dou mais dicas para quem tá na dúvida ou que tá apontando para esse caminho, igual eu tava, né? Tava indo para esse caminho, mas estava recusando esse caminho. Experimenta, né? Vai lá, vai fazer um estágio, né? Se você conseguir assumir uma turma, né? Pelo menos algumas vezes, né? Experimenta, porque é só assim que você vai saber que você gosta. Ou se você não quer nunca mais fazer isso na vida. E aí, repetindo, né, o que eu falei, tipo, usa a criatividade, né, que você tem na música para dar aula também, porque eu acho que não dá para você baixar, tipo assim, na internet, velho, tem milhões de aulas prontas, né? Se eu buscar aqui aula para 4º ano do ensino fundamental de música sobre timbres, vai vir um tanto de coisa. No começo, a gente faz isso, né? Pega ideia ali e tal, mas depois você vai desprendendo e começa a criar suas aulas, saca? Suas atividades. Eu acho que é aí que o negócio fica bom, saca? Então é isso. Se arrisque e seja criativo, velho. Eu acho que é o mais... Pelo menos pra mim é o mais importante, assim. Massa demais. Pô, Lacerda, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, cara. Não, muito bom. Foi fantástico, acrescentou muito pra gente e com certeza o ouvinte ou quem está assistindo aqui esse conteúdo no nosso canal do YouTube, com certeza também saiu com diversas reflexões. Muito obrigado por isso tudo. Enfim, é isso. Só agradecer mesmo. Então, Suzuno, Bobo, brigadão pelo convite. Para mim foi um prazer enorme e precisando, pode contar comigo. Vai ser uma honra participar. Valeu, até mais. Lacerda, bom demais falar com você de novo. Bom ver que você está aí resolvendo, tocando sua carreira muito bem. Estou acompanhando os lançamentos lá da Dead Glass, que né? bom. Legal demais. Isso, legal, valeu. Muito bom. E é isso, obrigado por ter cedido aí esses minutinhos para falar com a gente. A gente sabe que todo mundo tá cheio de tarefas, você aí dando aula, tocando, lançando, enfim, todas essas coisas. Loucura. E ainda com filho, casado, e imagina a loucura que é. Então, maravilha, muito obrigado mesmo por ter falado com a gente. E todo mundo que acompanhou a gente até aqui o final, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, seguir a gente no Instagram, que a gente está sempre produzindo conteúdos como esse para te ajudar a se tornar um músico melhor e também entender um pouco mais como funciona a faculdade de música e essa nossa carreira.
Então a gente se vê no próximo podcast Eu Calouro de Música e até mais.